Quais são os seus planos para esse carnaval? Aproveitar o feriado na praia? Pular atrás do trio elétrico? Sambar no ritmo da bateria? Ou simplesmente relaxar e fugir do barulho? A verdade é que quanto mais agitado é o seu itinerário, mais você vai sentir vontade de consumir alimentos leves e refrescantes. No programa de hoje você vai saber como se alimentar melhor durante o carnaval e quais as danças que estão fazendo a cabeça dos foliões. Fique ligadíssimo, porque o Viva Saúde começa agora. Hoje a nossa conversa é com a nutricionista esportiva Carolina Vasconcelos. Carolina, muito obrigada pela sua participação aqui no Viva Saúde. Eu que agradeço. Antes do folião cair realmente na gandaia, na folia, ele tem que ter uma alimentação diferenciada antes de realmente cair na gandaia? Olha só, nada muito diferente do que geralmente já se consome. Para o organismo nem estranhar aquele tipo de alimento. Então, na verdade, tem que ter uma refeição composta por um carboidrato que a gente chama de moderado, vai dar para dar energia, né? Porque o folião ele vai precisar de muita energia, geralmente passam muitas horas sem comer. Então, pode ser uma tapioca, você pode enriquecê-la com a fibra, com semente de chia ou com gergelim, rechear com queijo branco ou com ovos também. Tá? Sempre tá um alimento mais forte para começar a folia e se hidratar. Começar já se hidratando, bebendo bastante água, é bem importante. Mas o que daria mais pique, mais energia para o folião? Então, os alimentos ricos em carboidratos, eles vão dar mais energia. Se o folião acordar e comer só, por exemplo, um omelete e for pra folia, não vai ser tão interessante. Provavelmente ele vai sentir falta do carboidrato. Então, uma tapioca, uma batata doce, um inhame, no café da manhã mesmo, antes de começar as folias, se alimentar bem, ter um bom café da manhã, uma fruta associada a uma aveia, sempre com a fibra, e uma fonte de proteína, que pode ser leite, queijo, ovos. Agora, muitos foliões também costumam, Carolina, se exceder durante o carnaval. Emenda a manhã com tarde, passa a madrugada em claro, né, brincando, curtindo e tudo mais. Chegou em casa, vai logo dormir. Muitas vezes nem se alimentam direito. Mas durante a manhã, pela manhã, qual o alimento mais indicado para esse folião que varou a madrugada, passou o dia todo brincando e não se alimentou durante todo o dia? Então, depois de um período... Não se alimentou direito, né? Porque muitas vezes come algumas coisas que não são nem indicadas. Isso. Algumas pessoas comem e outras realmente esquecem de comer. E aí, quando você, pela manhã, você está no período de jejum, né? Isso, e a glicemia, que é o açúcar no sangue, para ser assim mais fácil de entender, ela está muito baixa. Então, se o folião acorda, não faz uma refeição bem elaborada e continua a ingerir bebidas alcoólicas e vai emendando, né? Em uma festa e outra, pode acontecer de chegar realmente a passar mal por falta de energia, que tem que vir do alimento. Então, o alimento ele tem que segurar realmente o folião durante todo o carnaval. Então, pela manhã, tem que se fazer o café da manhã. Sempre não esquecer de comer alguma fruta e uma fonte de carboidrato para poder dar energia e elevar essa glicemia que já é baixa naturalmente pela manhã, porque nós acordamos em jejum, e ela pode até diminuir ainda mais devido ao longo período de falta de ingestão de alimentos durante as festas carnavalescas. E aquelas pessoas que costumam se alimentar na rua, comer comida de rua, digamos assim, né? Aquele cachorro quente que está muito fácil, aquele hambúrguer, enfim. É correto o folião se alimentar desses tipos de alimentos? Olha, o que pode acontecer é uma intoxicação alimentar, porque são alimentos que não são manipulados da forma correta em geral, né? Então, são alimentos que provavelmente estão ali expostos há algum período de tempo, já não tem a refrigeração correta, não tem um armazenamento correto, a manipulação não está sendo feita de forma correta e isso pode prejudicar. Então, você pode, de repente, pegar uma infecção intestinal e, de repente, perder o seu carnaval ou ficar doente durante a festa, que não é interessante. Então, sempre procurar, se for comprar na rua,
Geralmente tem as conveniências, que existem os sanduíches naturais que já são prontos em caixinhas, eu acredito que sejam mais seguros do que aqueles que estão expostos, porque esses ficam refrigerados, em geral, nas conveniências. Então pode ser uma saída. Geralmente os cachorro-quentes, aquelas carnes moídas, que você não sabe a procedência do alimento, nem de onde veio, nem como foi preparado, é bastante complicado, porque pode dar um efeito indesejado. Você falou sobre a intoxicação alimentar. Quais alimentos geralmente podem produzir esses efeitos nocivos à saúde? Olha, os alimentos, principalmente os embutidos, salsicha, a própria carne moída, que geralmente são os que tem mais, né? Os que estão expostos a uma temperatura muito quente, aqui no Nordeste principalmente. Então, geralmente, eles acabam prejudicando bastante essa questão da intoxicação mesmo, porque são os que sempre estão expostos ali nos carrinhos. Às vezes eles distribuem em formas de self-service, que você vai se servindo e sempre fica muito exposto, realmente não é interessante. E quem passar por esse problema da intoxicação alimentar, qual é a saída? O que é mais indicado nessa hora? Olha só, a intoxicação ela causa uma desidratação muito grande no organismo, então se hidratar, repor os sais minerais também, sódio e potássio, que você geralmente acaba eliminando bastante. Então, uma água de coco, um repositor eletrolítico, certo? Procurar um médico, um hospital ou um posto mais próximo também, porque você pode estar sendo contaminado por uma salmonela, que já é uma infecção mais grave. Então, você tem que realmente procurar uma orientação médica e ou nutricional, se tiver, para você tratar daquilo o quanto antes no seu carnaval. E o mais curioso, Carolina, aqui tem muita gente, já que você está falando de hidratação, é que durante o percurso, né, carnavalesco, enfim, os foliões ficam super agitados e na hora de se hidratar eles não prestam muito bem atenção naquilo que ele está ingerindo, não. Muita gente bebe refrigerante, cerveja. Dê a sua opinião a respeito disso para quem está nos assistindo nesse exato momento, para quem tem esse hábito. Olha só, do jeito tem que beber água, tá? Então, eu sei que muita gente bebe no carnaval, ingere bebidas alcoólicas, mas nós temos que se hidratar. E a hidratação ela tem que ser feita e realizada com água. Então, assim que acordar, aproveite, beba logo um copo d'água, tá? E durante a festa também. A ingestão de bebidas alcoólicas sem a hidratação adequada vai gerar um quadro de ressaca. Então, que é justamente a desidratação ocorrida devido à bebida alcoólica. Não pode esquecer, a água é fundamental para se hidratar, principalmente nesse calorzão no carnaval e principalmente aqui no Nordeste, onde a gente mora. Então, é a melhor dica que eu posso dar com relação a isso. Ressaca é uma coisa frequente em relação aos foliões, né? Dá aí umas dicas bacanas para curar ressaca. Olha só, a ingestão de álcool, ele causa a eliminação de algumas toxinas e que são necessárias uma limpeza do organismo. Então, a toxina do álcool é o acetaldeído. E uma coisa curiosa que muita gente não sabe é que alguns alimentos eles conseguem retirar essa toxina do corpo. Então, alimentos ricos no aminoácido chamado cisteína, brócolis, mas ninguém vai comer brócolis no carnaval, né? Ovos também tem, certo? Então, alguns alimentos que são ricos em cisteína, eles conseguem limpar. Então, de repente, acordou no carnaval, dependendo da cidade que você tá, se for comer em algum restaurante, sempre pôr a saladazinha, certo? Que é importante, mesmo nesses períodos, eles vão dar uma limpada. A reposição de potássio também, a banana, que é mais fácil de encontrar, uma vitamina que tem a banana, que também é energética, que contém também frutose, que é um tipo de carboidrato importante na reposição de energia durante o carnaval, que vai repor os níveis de glicogênio perdidos. Então, o que é glicogênio? É a nossa reserva energética. Então, se no carnaval, nosso combustível no carnaval, ele vai sendo eliminado, porque a gente está gastando muita energia. Então, a gente tem que repor com frutas e alimentos proteicos também ricos nesse aminoácido chamado cisteína. Que mais? Outra dica legal também são os repositores hidroeletrolíticos. Pode ser aqueles que a gente geralmente conhece aqui, são os mais famosos, o Powerade ou o Gatorade, que repõem os sais minerais e também o carboidrato. Eles já têm o cálculo certinho dentro daquela garrafinha, então entre
entre uma folia ou outra, sempre ingerir aquelas garrafinhas ou levar, beber geladinha, é muito interessante também. Então, são dicas legais que dá pra gente fazer tranquilamente e dá uma desintoxicada, melhora os sintomas da ressaca e vai ajudar bastante nesse carnaval. Outra dica também bastante legal é os famosos sucos detox, que tanta gente fala muito. Então eles também são ricos em frutose, porque geralmente eles são feitos com a fruta, associados tem uns que são com couve, uma fibra, então isso vai ajudar bastante também. O que a gente tem aqui, daí eu trouxe para vocês verem. A gente fez um suco detox de maracujá, certo? Uhum. Ele é verdinho assim, gente, por causa do couve. Então deixa eu mexer aqui. E não é difícil de preparar, né? Não é difícil de preparar. Então aqui tem maracujá, a gente fez esse com chá verde, que também é diurético, ajuda a hidratar e ele pode ser bebido geladinho também. Os chás são uma saída também, para quem não quer beber só água. Então os chás também são uma saída. A gente põe sempre uma fruta, a folha de couve e associada a uma fibra. No caso do carnaval, você pode inclusive adoçar com açúcar mesmo, pode ser o açúcar demerara ou mascavo ou o açúcar do coco, para poder deixar ele mais energético e aí você poder ter energia suficiente para você brincar o seu carnaval. Quais as frutas que, nesse caso, você utilizou aqui nesse suco detox? Aqui a gente utilizou o maracujá. Certo, aí vamos lá. Aqui tem maracujá, couve, eu percebi, acho que tem chia ou não? Isso, a gente pôs chia também. No caso, esse aqui foi feito com adoçante, mas aí pro carnaval é interessante ser feito com açúcar mesmo, porque ele vai ficar mais energético. Vai ficar uma refeição, um suco mais energético, que é mais interessante. Não precisa peneirar? Não precisa peneirar. O interessante é que seja ingerida as fibras mesmo e sem coar. É a fibra que vai ajudar no trânsito intestinal, vai também limpar, então é interessante beber com as fibras. Certo. Agora a gente tem aqui também esse sanduíche, né? Isso. Explica um pouquinho pra gente, Carolina, como é que é feito esse sanduíche, o que ele contém e por que ele seria uma excelente opção para o folião. Olha, ele se torna uma opção legal porque na falta de opções, geralmente no meio da rua, de comidas preparadas sem acondicionamento correto, os sanduíches naturais que são vendidos em caixinhas mesmo nas conveniências, como eu já havia falado, é uma saída legal, prática, que geralmente você consegue encontrar. Então, esse aqui a gente fez, tem cenoura dentro dele, tá? Uhum. A gente fez um mixerzinho, colocou dentro uma pasta de frango, que você pode fazer, se você quiser fazer em casa para levar para a folia, então você pode preparar com frango desfiado, misturar com um pouquinho de creme de ricota ao invés de requeijão, vai ficar mais leve, tá? E aqui a gente adicionou uma fibra que foi gergelim, preto e branco. Então ele consegue, o pão é integral também, consegue dar energia, oferecer energia suficiente, com a associação da fibra, o carboidrato ele se torna mais moderado, então ele vai liberando energia de forma gradativa para o organismo, o que também é interessante, porque se você comer um pão, pode me perguntar, serve um pão francês? Bom, como fonte de energia poderia até servir, sim, ele também é uma fonte de carboidratos. Porém, o pão francês, ele vai liberar energia no organismo muito rápido, então rápido você vai ficar com fome, você não vai segurar muito. Já o pão integral, quando é associado com fibras e tem uma proteína também junto, vai ser, nesse sentido, vai ser uma melhor escolha. E aí você pode ter ela como opção também. E pode associar com os repositores hidroeletrolíticos que eu já havia comentado. Então, como você mesmo falou, Carolina, a melhor opção para você folião é um sanduíche natural, um suco detox. Se alimente bem direitinho para que você possa aguentar o pique do carnaval, né? Porque realmente tem que ter muita disposição, muita energia. E se alimentar na rua de forma errada, né? Comendo um cachorro quente, por exemplo, como a própria Carolina falou, uma salsicha que não tem uma conservação adequada, é um embutido e que se ele não tiver conservação adequada, o que acontece? Pode ter sim uma intoxicação alimentar, o que vai atrapalhar o seu carnaval e muito. Então, como você já disse, Carolina, repete pra gente a dica para fazer esse suco detox, que tá com a cara muito bonita, por sinal. Então, sempre você pode associar duas frutas, pode ser com abacaxi, maçã, abacaxi e limão, também fica bem saboroso.
o maracujá. É interessante também associar os chás, chá branco, chá verde, esses tipos de chás. Hoje em No dia que o chá ajuda? O chá ele é extremamente diurético, mas ele hidrata também. Então, no período do carnaval é interessante. Quais os tipos? Aqui a gente utilizou o chá verde, mas pode ser o branco, pode ser o verde, o chá de hibiscus, vai depender da combinação com a fruta. Geralmente o verde e o branco eles têm um sabor mais ameno, então dá pra misturar com os outros ingredientes do detox e não dá pra você sentir, não altera tanto o sabor. Diurético, hidratante. E refrescante também, porque você pode inclusive tomar ele isolado. Você pode comprar os chás, hoje em dia já vende eles de caixinha, tem os sachês e tem de caixinha também, então você já pode deixar na geladeira, do folião pode ter aqueles chás gelados. Quando chegar em casa da folia, ter aquela bebida que vai ser diurética, hidratante, porque a composição dela é com água, então ela vai hidratar. E mesmo assim, não esquecer de beber água, tá? Então, fazer uma boa refeição pela manhã, ingerir bastante água e lembrar também dos repositores hidroeletrolíticos, que pode ser aqueles que eu comentei, Gatorade, Powerade, ou natural, que é a água de coco. As frutas, em especial a banana, porque dá energia e é rica em potássio também. E as saladas, que contém um brócolis, também é muito interessante, se for comer uma saladinha no carnaval. Então, você que é folião não pode perder essas dicas maravilhosas da nutricionista esportiva Carolina Vasconcelos. Agradeço demais a sua participação aqui no Viva Saúde. Não saia daí, a gente vai para um pequeno intervalo, voltamos com muito mais dicas super interessantes para você brincar esse carnaval numa boa. Já, já!